Olá, eu sou o professor Robson Guedes, CEO da Contabyte, e estamos em mais um ContaCast, o podcast de contabilidade e negócios. E vem comigo, vamos embora, vamos assistir. Bom dia, boa noite, mais um episódio do ContaCast e hoje um convidado especial de verdade, uma pessoa que eu já acompanho há muitos anos, Padre Cláudio Tassiano, pároco da Igreja São Sebastião de Suzano. Padre, seja muito bem-vindo e que bom que o senhor está aqui com a gente hoje aqui para bater um papo e conhecer um pouquinho mais da sua vida pessoal, dos seus projetos, de tudo que o senhor faz aqui pela cidade de Suzano. Ótimo, quero agradecer o convite, o belo convite, e é sempre bom, né? Partilhar um pouquinho de coisas boas, partilhar um pouquinho da nossa própria vida, da nossa rotina, do dia a dia, o encontro de amigos, né? Iluminado pelas câmeras, pela luz, pelo ambiente, né? Então, que Deus abençoe todos nós, Amém. Todos que aqui estão e todos que vão nos acompanhar ao longo desses minutos ou dessa hora. Amém, Padre. Padre, o nosso podcast, né, o ContaCast, ele foi criado com o objetivo de trazer pessoas aqui para serem entrevistadas. Não é entrevista, né, é um bate-papo, podcast, né, mas trazer pessoas que são relevantes para a sociedade na cidade de Suzano, no Alto Tietê, né, no estado de São Paulo, pessoas que dedicam a sua vida para o próximo, né? Dedicam a sua vida para negócios, para contabilidade, mas também para servir as pessoas, né? A gente fala que na contabilidade a gente serve muito os empresários, na geração de empregos, na proteção dos negócios, né? E eu enxergo assim muitas pessoas da Igreja Católica principalmente que são grandes empreendedores. E eu até falando com a Marina, eu falei assim, não tem como a gente fazer o nosso podcast, né, da Contabyte, o ContaCast, sem convidar o Padre Cláudio, né? E aí tem uma historinha da gente aqui, acho que já contei pro senhor uma vez, né, há um tempo atrás, numa conversa que nós tivemos, que eu conheci o senhor conheci o senhor há 20 anos. Quando meu filho nasceu, o Ivan, a gente fez uma promessa para Santa Rita. E aí o senhor era o padre da igreja Santa Rita lá de Mogi, que estava começando uma reforma, uma mudança, uma construção de uma nova igreja, né? E a gente ia todo dia 22 lá na igreja, visitar a igreja, participar da missa. O senhor era o padre da missa. E ali começou um carinho, uma admiração pelas palavras do senhor. E aí começou essa amizade sem o senhor lembrar da gente, conhecer a gente assim pessoalmente, né? E a vida foi nos trazendo aí a nos encontrar agora, né? Mas eu queria que o senhor contasse um pouquinho da história do Padre Cláudio. O Padre Cláudio chegou em Suzano quando, de onde ele veio, né? Um pouco da família, quem é o Padre Cláudio, se ele é corintiano. Um pouquinho da história, mas um pouquinho da história do senhor, porque o senhor é uma pessoa muito admirada na cidade, né? E talvez as pessoas não enxergam que o padre também é um ser humano, é uma pessoa, né? Ótimo, eu tenho um carinho especial por Suzano, por Mogi também, sobretudo porque um padre, antes de se ordenar, ele tem que passar pelo seminário. E meus 8 anos no seminário foi em Mogi das Cruzes, meu estudo. Depois fizemos a complementação do curso. Lá na faculdade é Tabor ou não? No Tabor, e depois fizemos também a complementação na ocasião na UMEC, lá de Mogi. Então, praticamente ao longo do tempo de seminário, eu fiquei muito tempo entre Suzano e Mogi. Mas o senhor é mogiano? Eu sou de Belenzinho, São Paulo. Belenzinho, São Paulo? Uhum. E na ocasião, morávamos em São Paulo e houve um incentivo do prefeito de Itaquá, naquela vila industrial de Itaquá. Sei. E onde meu pai trabalhava, o dono acabou pedindo para que ele viesse também. E lá, na ocasião, meu pai veio e trouxe todos nós, Itaquaquecetuba. Depois lá ficamos, nos estabelecemos e depois de uns 13 anos mais ou menos, entrei no seminário, no ano 93, 94, entrei no seminário. Já morando aqui em Itaquá? Morando em Itaquá. Entrei no seminário e me ordenei padre em 2001.
me ordenando padre. A primeira paróquia onde eu fiquei foi em Brás Cubas, ajudando também em Itaiaçupeba. Depois assumindo como administrador de fato paróquia de São José, em Jundiapeba, e por 4 meses em Guararema. Depois houve uma proposta para estudar em Roma, mas entre idas e vindas acabei não aceitando, né? Porque hoje em dia há uma conversa entre o padre e o bispo, e daí ele pediu, então tudo bem, então você pode vir para Suzano. Então meus primeiros anos de padre, depois de Mogi, foi em Suzano, onde eu fiquei no Bom Pastor por 8 anos, ajudando em outras paróquias também, porque quando nos ordenamos naquele período, há 20 anos atrás, não tinha tantos padres como tem hoje, né? Então, Bom Pastor, assumindo também, na ocasião, Palmeiras. Bom Pastor também assumindo por um tempo Santa Susana no Sesc. Sim. Depois do Bom Pastor, depois de 8 anos do Bom Pastor, o bispo, na ocasião, no contexto, pediu para que eu assumisse a Catedral de Mogi, a Catedral Diocesana de Mogi das Cruzes, Igreja de Santana, e ali fazia parte a Capela de Santa Rita, que era uma capela pequenininha, mas dada o número de pessoas que iam à Santa Missa, eu achei que era acabou sendo uma capela muito pequenininha para o número de devotos. E aí, trabalhando, graças a Deus, conseguimos aumentar bem a capela, com a ajuda de todos os mogianos, todos, não somente mogianos, mas gente da região. E em 3 anos estava levantado a Capela de Santa Rita. Nós acompanhamos o processo. Foi um processo bonito ali de. E hoje é uma igreja imponente, não é grande em tamanho, mas ela é uma igreja imponente, bonitinha. O que eu acho bonito lá é que lá no alto da igreja tem uma imagem de Santa Rita. Isso mesmo, isso mesmo. Conseguimos colocar lá a imagem de Santa Rita. E daí, na ocasião, acabou vindo a possibilidade de assumir aqui a São Sebastião, em 2016. Assumi a paróquia aqui de São Sebastião. Na ocasião, fazia parte da paróquia São Sebastião, Suzanópolis, Monte Cristo, Imperador, Jardim Nena. E daí, com a pandemia, a gente acabou pensando, por que não dividir? Porque estava aquela coisa de 30% nas igrejas, as igrejas de comunidade são menores. Lembro. Então, falei, bom, então vamos dividir. Eu e o bispo entramos num acordo, achamos melhor por bem dividir, para que ali tivesse mais assistência e eu pudesse me doar mais a São Sebastião. E assim aconteceu. E daí, com isso, surgiu a possibilidade de fazer mais uma capela, uma extensão da paróquia São Sebastião. E aí a gente teve a intenção, o sonho, que acabou virando realidade, de adquirir um terreno, onde vai ser, com a graça de Deus, futura igreja do Divino Pai Eterno. Uma igreja que, um terreno, um momento espiritual, uma Santa Missa, que já surpreendeu, né? Com um tempo tão instável, tempo de chuva, tudo mais, e mais de 300 pessoas. Então, ali já mostra que começamos bem, com a graça de Deus. Ali foi o lançamento da pedra fundamental. Isso, o lançamento da pedra fundamental da futura igreja do Divino Pai Eterno. E por que essa definição, a Igreja do Divino Pai Eterno? Isso. Onde o senhor chegou? A minha ideia, primeira, era a igreja de Santa Rita de Cássia. Mas a igreja de Santa Rita tem uma capela de Santa Rita no Jardim Modelo. Tem essa igreja de Santa Rita que está saindo ali na Estrada dos Fernandes. Tem a paróquia de Santa Rita, Padre Luiz Hidalgo, no Gardênia. E eu falei, irmão, como que a gente... E aí rezando, pensando, etc. Tal, eu pensei, bom, um padroeiro que não é tão comum, e eu vejo muitas pessoas rezando ao Divino Pai Eterno, aí veio essa possibilidade. Mas eu quis ouvir muitas pessoas, né? Eu gosto de ouvir. Perguntei para um ou outro da paróquia, para a Assembleia, e todo mundo concordou. Só que eu não quis deixar de lado a Santa Rita e nem São Miguel Arcanjo, porque na paróquia tem um grupo de senhoras que rezam São Miguel Arcanjo, outro grupo que reza Santa Rita. Então, o que pensamos? Igreja do Divino Pai Eterno, com a possibilidade de ter 3 altares dedicados a Divino Pai Eterno, o altar-mor, o altar principal, e depois os outros altares, Santa Rita e São Miguel Arcanjo. Então vai ser, na região, a primeira igreja que contará com 3 altares. 3 altares. Você já tem uma estimativa do tamanho da igreja? Quantos metros quadrados? O terreno ali, qual o tamanho do terreno? Porque acho que tem muita gente de Suzano que não sabe ainda desse projeto do senhor, e é legal a gente, né, divulgar, ajudar a divulgar. Quando eu pensei numa igreja, eu não queria uma igreja pequena.
porque eu penso que a cidade de Suzano está crescendo e vai crescer mais. É uma igreja, aliás, é uma cidade que a logística dela ajuda, né? É uma cidade que está bem localizada, né? Então ela está a posição geográfica de Suzano é privilegiada, né? Perto do litoral, perto do aeroporto, perto do Vale do Paraíba. Acesso fácil pela Ayrton Senna. Acesso fácil. Então, quer dizer, a cidade tende a crescer. Tende a crescer. Então, nesse sentido, em termos de religiosidade, a religião, a catolicidade também precisa acompanhar o crescimento dessa cidade, né? Só que antes acontecia o fenômeno contrário. A igreja chegava primeiro e depois o povoado, né, de certo modo. Tanto é que muitas cidades cresceram em torno da igreja. Hoje é o fenômeno contrário. A igreja que tem que achar espaço para crescer junto com a demanda. Então, mas essa é uma visão estratégica da igreja ou uma visão estratégica do padre? Então, o senhor é o padre da paróquia São Sebastião. E aí o senhor, estrategicamente, o senhor viu que há possibilidade de crescimento em mais uma outra igreja ou vem alguma coisa... vamos falar da arquidiocese? Não, de certo modo, cada padre é o pastor, o pároco, né, o pastor próprio daquela região. Então, evidentemente que você tem o seu conselho, vamos dizer assim, né, que são formados pelos paroquianos, por aqueles que estão mais próximos de você. Então, você fala, bom, será que é interessante? Será que não? É lógico que tem muita coisa que acaba sendo uma marca daquele que está à frente. Sim. Mas eu pensei o seguinte, a gente precisa estender um pouco a paróquia São Sebastião, né, e daí, nesse sentido, você ouve o conselho, ouve o bispo, que é o superior, fala o que o senhor acha interessante ou não. Então, havendo consentimento, havendo aceitação, havendo boa aceitação, é de bom tom que a coisa flua. E daí assim aconteceu. E eu vejo isso, né? Padres muito empreendedores, né? Eu vejo no senhor, assim, a gente criou esse podcast para trazer pessoas que tenham dentro delas esse mote do empreendedorismo. E eu vejo o senhor, já havia muito tempo, o senhor um padre empreendedor, né? Então, a gente fala em empreendedorismo, pensa só em negócios, né? Mas não é só negócios, né? Então, fazer uma igreja, construir uma igreja, você escolher um terreno, comprar um terreno, conseguir os recursos para comprar o terreno, pagar o terreno, depois escolher uma construtora, começar a construir, mobiliar a igreja, tudo isso demanda muito tempo, né? Tempo, estratégia, vontade, né? E eu sinto que o senhor e alguns outros padres têm essa não são muitos, né? Mas poucos têm essa visão, poucos não, alguns têm essa visão empreendedora, né? E eu vejo no senhor nisso. Eu lembro que quando, por exemplo, o senhor chegou na matriz São Sebastião em Suzano, era uma coisa que eu achava que era muito, que não tinha em Suzano. Eu não poder entrar com o meu carro dentro da igreja para estacionar. Eu ia para Vinhedo, Valinhos, para cidades do interior, e você via toda a igreja, você pode entrar com o carro, né? Acho até a igreja Bom Pastor em Suzano, você pode entrar com o carro na praça e colocar, né? E na matriz a gente não podia. O senhor chegou, eu vi aquela mudança, de repente começou. E acho que mudou a imagem da matriz. Aí o senhor começou a fazer a reforma do telhado, trocou todo o telhado da igreja, eu lembro trocando o telhado ali, e é um telhado enorme, né? Tudo isso demanda vontade, fé, determinação, né? Tem que ter muita coisa, fora a reforma interna que o senhor fez dentro da igreja, né? Então o senhor fez muita coisa na matriz. De onde vem tanta vontade, de onde vem tanta energia para conseguir tocar tudo isso? Bom, penso que uma das coisas que me chama bastante atenção, não somente no segmento religioso, mas na repartição pública, no banco, em qualquer lugar que você vai, no comércio, a marca de qualquer coisa é o acolhimento. O X é o acolhimento. E penso que diante da pluralidade de realidade, nós padres nem sempre conseguimos acolher, nem sempre somos formados para o acolhimento. E às vezes a gente acaba dizendo não para o batismo, mas depois você nunca mais vai encontrar aquela pessoa. E quando eu cheguei na São Sebastião, eu acho que o divisor de água foi no São Sebastião, talvez eu pensava assim em outros lugares, mas não sei porquê,
me veio mais no coração na São Sebastião. Eu falei, bom, essa igreja ela precisa ser mais acolhedora. Então, as missas antes eram celebradas com as portas frontais fechadas e as pessoas entravam pelas laterais. É verdade. Né? É verdade. Eu falei, não, primeira coisa, abre tudo. E às vezes acontecia, dependendo do mês, um frio danado. A missa 7 da manhã, um frio danado. Falei, gente, vamos aguentar aí firme aí, mas a porta vai ficar aberta. Não, e foi relevante isso, inclusive dia de semana. O senhor colocou missa ao meio-dia, né? Uhum. A gente passava na hora do almoço ali e via as portas abertas e missa acontecendo, né? Isso, essa era a ideia. Quer dizer, eu queria que ali mostrasse, bom, a igreja mãe, assim como me acolheu, ela tem que acolher a todos. Né? Então a gente não está ali para. Às vezes a gente pensa que a igreja é lugar para julgar. Não, não é para julgar, é lugar para acolher. Né? Esse foi a minha teimosia. Fala, vamos tentar nesse aspecto. Então tudo que a gente fez foi pensando nisso, como melhorar o acolhimento na paróquia São Sebastião. E aí, primeira coisa, aumentar o número de missas. Né? Aumentei muito o número de missas com essa ideia. E graças a Deus, eu só tenho que agradecer. Né? Só tenho que agradecer. Hoje são quantas missas diariamente na matriz? São de duas missas, basicamente duas missas, mas no domingo são 6 missas. 6 missas. 6 missas. Então é uma das igrejas, né, que tem mais missa na região, juntamente com a catedral. Minha avó, quando era viva, eu ia muito com ela na missa na matriz São Sebastião. Então tinha a missa das 7 da manhã, a missa das 11 e a missa das 19. Então tinha dia que eu ia, por exemplo, com a minha avó na missa das 11, depois eu ia à noite com a Marina na missa das 19, né? E fui algumas vezes na missa das 7, mas só eram essas 3 missas, né? Então, hoje são 6. 6. Dobramos. Por exemplo, quarta-feira de cinzas é um dia que tipicamente a gente reza uma missa de manhã, outra à noite. Falei, não, vamos pôr mais missas. Porque eu acho assim, que não é que as pessoas devam se enquadrar à programação da igreja. É a igreja que tem que ver a correria das pessoas e falar, ó, tem mais possibilidade de você rezar para você se preparar bem para a quaresma. Foram 6 missas. Uma ou outra falou, será, padre? Pelo amor de Deus, 6 missas. Falei, vamos. E olha, eu não tenho que reclamar. Gente, todas as missas, bem participado. 6 missas. Mas, padre, tudo assim, eu quando penso em alguma coisa, por estar nesse meio do empreendedorismo, contabilidade e negócio, eu penso sempre de forma estratégica, né? Mas eu imagino também que o senhor, como padre, quando chegou na igreja em Suzano, o senhor também pensou de forma estratégica a transformação da igreja, né? Então, por exemplo, a entrada dos carros dentro da matriz foi uma ideia do senhor? Sim. O senhor sentiu que aquilo era uma Sim, necessidade para acolhimento? Porque quando eu cheguei, a praça estava muito escura. E daí, na ocasião, quando eu cheguei, era o prefeito Paulo Tokozumi. E aí eu fui conversar com ele. Na ocasião, até a Carminha, que era de alguma secretaria lá. Carminha, amiga nossa, era secretária de obras da prefeitura. Isso, e daí ela falou, padre, vamos tentar agilizar isso. Porque eu falei, a praça está muito escura, muita coisa acontecendo na praça. E depois eu falei, vamos tentar ver essa questão dos carros. Né? Porque a igreja está no meio da praça. E segundo conta a história, ali, salvo engano meu, ali tudo era da igreja. Né? Quem doou tudo para a igreja. Então hoje a igreja está na praça. Então é diferente. Não tem como fingir que a igreja não está lá. A igreja está na praça. Então os problemas da praça afetam a igreja. Os problemas da igreja, se houvesse, afetaria a praça também. Né? Então, quer dizer, tem que haver esse entendimento, tem que haver esse intercâmbio. Agora, é lógico, infelizmente, há pessoas que abusam. Né? Quer dizer, não haveria necessidade de você colocar o carro às 7 da manhã e tirar às 8 da noite. Quer dizer, não tem necessidade disso. Né? Agora, para o pessoal participar de missa, às vezes vem gente no andador, vem senhora, etc., fica andando na cidade atrás de vaga, de estacionamento, essas coisas. Então, tudo isso cria uma situação um pouco difícil para nós. Né? Agora, graças a Deus, a boa vontade da prefeitura, eu não tenho o que reclamar da prefeitura de Suzano, porque sempre eles tentam entender o nosso lado, nós tentamos entender o lado deles, e assim, graças a Deus, as coisas estão caminhando de forma harmônica. Mas é preciso levar sempre em consideração. Né? O Rodrigo é um bom gestor, né? Ele tem a mente aberta, né? Acho que ele é uma pessoa bastante humana, e uma coisa que chama atenção, acho que ele é um dos prefeitos que mais participou de missa, pelo amor de Deus. É verdade. Né? Tudo quanto é missa, quando é culto, né? Tá sempre ali, tá sempre ali do lado, apoiando a comunidade. Eu acho que isso é muito bonito. Sim, é bonito. Ele é muito humilde, né? Muito humano, né?
ele participa, eu vejo, acompanho nas redes sociais, ele nas missas, acho bem legal. E acho que tem que ter esse entrosamento, né? O poder público com a Igreja Católica para as coisas fluírem bem, né? Que nem o senhor falou. Sem dúvida. Porque a Igreja Católica, apesar da pluralidade religiosa, Sim. ali ela vai ser sempre o cartão postal da cidade. É o marco zero da cidade, né? Então, O cartão quem de entra visita, vai né? se deparar, né, com a Igreja Matriz de São Sebastião. Os encontros, as referências sempre são a praça, né? A Praça da Matriz, Sem né? dúvida, sem De dúvida. qualquer cidade, a Praça da Matriz, né? E Uhum. aqui é a Praça da Matriz São Sebastião. Então, quando ali cheguei, e juntamente com as pessoas que lá estão, porque sozinho o padre não faz nada, né? Se a comunidade não quiser, você pode ter boas ideias ou más ideias ruins, mas se a comunidade não apoiar, não adianta. Não, é a mesma coisa aqui, eu tô no meu escritório. Se o meu time não compra a minha ideia e não caminha junto com a minha cultura, com o que eu penso, não vai para frente. Não adianta eu pensar em mudanças se a equipe não vai pensar junto, né? Acho que na igreja é a mesma coisa, Sim. né? A não ser que houvesse da minha parte o autoritarismo. E eu acho que não é um bom caminho. Não, né? para ninguém. De falar, não, eu mando, olha, sabe com quem está falando, que eu acho isso uma bobagem, uma besteira. Né? Mesmo porque eu acho assim, que as pessoas quando participam do processo, elas têm mais vontade de executar. Sim. Uma coisa é você falar, tem que fazer isso. Outra coisa, vamos fazer junto? Vamos acompanhar? Né? Então, já teve vezes que eu pensei uma coisa, mas eles acharam que não era interessante, eu voltei atrás. Eu penso que isso é importante. Então, quando ali cheguei, o que eu tentei é a questão de desburocratizar a questão batizado, porque é um lugar onde muitas pessoas pedem para batizar, essas coisas todas, marcação de missa, eu tento facilitar. Às vezes até, por exemplo, a pessoa quer marcar uma missa, sem saber ela está conversando comigo, porque eu tenho o WhatsApp da paróquia. Então, muitas coisas, orientação, como fazer isso, sou eu que dou. Padre, uma coisa essa é uma coisa que eu sinto, eu não sei se por falta de ser convidado para algum casamento ou por não ter mais visto. Não existe mais casamentos na Matriz São Sebastião? Quando eu estava no Bom Pastor, lá tinha muito casamento. Quando eu vim para cá, até estranhei. Até estranhei que, por ser a matriz da cidade, eu falei... Aqui, tá? Vamos... Por ser a matriz da cidade, eu falei, bom, deve ter muito casamento. Mas desde quando eu cheguei, foi uma característica aqui da... Penso que é por causa da... Cresceu muito, né? Hoje em dia não tem só uma paróquia. Tem várias paróquias nos bairros, nas cidades. E uma igreja bonita, por exemplo, você pega Santa Rita, uma igreja bonita. Você pega a igreja do Bom Pastor, é uma igreja bonita. E é interessante, por exemplo, se você põe... Então hoje é falta de opção, as pessoas optam e não... Estão descentralizando essa ideia do casamento. Isso, e além disso, por exemplo, você põe 100 convidados na São Sebastião, parece que não tem ninguém. Você põe 100 pessoas em alguma igreja, a impressão fica até mais bonitinha nesse sentido. Mas é um trabalho de resgate, né? Um trabalho lento, né? Que lá na frente a gente vai ver o resultado. Mas, de fato, isso é algo pontual. E eu penso que é algo assim que foge da questão de São Sebastião, da paróquia de São Sebastião. É algo sentido por todas as paróquias. As pessoas hoje não estão querendo se casar. Penso. Nós estamos vivendo um outro momento. As pessoas estão só se juntando, né? Usando assim, popularmente falando, né? As pessoas se juntam, vão morar juntos. Eu não sei se é esse o nome, cerimonialista. Parece pessoas que fazem o casamento no sítio, né, e conduzem, né, a cerimônia. Né? Então, isso daí porque às vezes nem sempre dá para levar o padre no sítio, né, na chácara, fazer o casamento, etc. Tal. Então, hoje em dia, tem bastante gente nesse sentido que faz. Ô padre, eu coloquei um vinho aqui para nós. Vamos. E o vinho, vamos até brindar aqui, pela nossa saúde, dos nossos queridos. Mas, padre, eu coloquei o vinho de propósito. Qual o sentido do vinho para a Igreja Católica? Uhum. Olha, o ambiente de Jesus, a cultura do vinho, ela diz muito. Simboliza alimento, intimidade, proximidade. E, de certo modo, é lógico que no Brasil o vinho não é uma bebida tão popular para dizer quanto a cerveja. Né? Não é uma bebida tão popular. Mas, de qualquer forma, por exemplo, se você pegar... eu vou almoçar na casa de A.
significa o quê? Você vai entrar na vida daquela pessoa. É um momento de intimidade, um momento de familiaridade, é um momento que marca um encontro. Então, querendo ou não, a Santa Missa ela tem essa característica de Sim. familiaridade, de proximidade, irmãos, né? Esse congraçamento. Então, tem tudo a ver com isso, um momento de alegria, de celebração da vida e tudo mais. E a igreja acabou herdando isso dessa cultura, né? Dessa cultura onde nasceu a Eucaristia. Padre, ó, é um bate-papo aqui, não é uma entrevista, mas alguém me cantou que o senhor. O senhor falou que é do Belenzinho. Belenzinho é Zona Leste de São Paulo, né? Normalmente Zona Leste só tem corintiano, né? Uhum. Mas me encantaram que o senhor é palmeirense. Tá certo isso ou não? Não, não. Então, eu gosto, sabe? Eu já fui lá no estádio do Palmeiras, né? Mas por incrível que pareça, eu sou corintiano. Ah, o senhor é corintiano? Sou corintiano. Ah, então me encantaram Sou errado corintiano. aqui. Mas Ah, porque, sabe por quê? Porque às vezes eu vou lá no estádio do Palmeiras, que eu acho muito bonito aquele estádio. Muito bonito. é lindo, Né? o Allianz Parque. É E lindo. teve um dia que eu tirei uma foto, né, do estádio Palmeiras, né? E postei. Né? Isso é palmeirense, etc, tal, não sei o quê. Acabou gerando essa sensação que o senhor é palmeirense, né? Mas eu acho muito bonito. Por exemplo, se alguém me chamasse assim, pá, quer ir no jogo do Palmeiras, eu iria tranquilamente, né? Agora, é lógico, o Corinthians, né? É Corinthians, né? Por exemplo, há uns 3 meses atrás, né? Eu e o Padre Sérgio fomos. O Padre Sérgio é o que ajuda a gente na paróquia São Sebastião. Nós fomos, Já né? estivemos juntos. Nós fomos lá no estádio Neoquímica, né? Arena. Nossa, muito bonito, muito bonito. Me chamou muita atenção, porque falar a verdade assim, eu ainda não fui. Eu acho que eu tô com 47 anos, eu acho que eu não fui num jogo. Eu não fui, eu só vi o estádio, gosto de ver, assisto bastante, mas no jogo eu nunca vi. Então me chamou a atenção assim, o estádio do Corinthians, porque é uma característica interessante. E o pessoal lá foi tão acolhedor com a gente, mas tão acolhedor, contando tudo, falando, chamando para ver, não sei o que, não sei o que lá. Não sei se é porque padre usa preto, assim, vai, preto e branco, não sei. Mas é interessante, eu gostei. Você sabe que eu vou muito no estádio lá e eu vejo muito, tem muito padre, vai muito padre assistir o jogo e o padre vai A roupa de padre. com a roupa de padre mesmo. É interessante, ainda bem que a roupa não é verde, né? Se fosse verde, Se fosse verde, não ia dar para ir, né? não ia dar pra entrar lá dentro do estádio. Então é quase que uma vocação natural, né? Vamos dizer assim, em termos de vestimenta, né? Vamos dizer. Você sabe que a gente não faz nenhum briefing antes aqui sobre a vida de ninguém quando a gente vai entrevistar, que é justamente para a gente desenvolver a conversa aqui. Mas a gente vai conversando na comunidade, conversando com as pessoas, e aí me falaram, o padre é palmeirense. O padre Cláudio é palmeirense. Eu falei, padre Cláudio é palmeirense? Não é, o padre Cláudio então é corintiano. Não, o padre Cláudio é corintiano. Muito bom. Daí tem até um casal da comunidade que falou, padre, vamos ver o jogo do Palmeiras? Eu falei, vamos, por que não? Não tem problema com isso, não. Tá certo. Ô, padre, aqui uma curiosidade minha. Para a igreja funcionar ali, para a matriz funcionar, tudo andar direitinho, acontecerem as missas, quantas pessoas têm envolvidas hoje no dia a dia da igreja ali? Quantas pessoas têm que estar envolvidas na rotatividade? As pessoas que cantam, as pessoas que vão auxiliar o senhor na missa, o padre Sérgio. Eu tive numa missa recentemente do Padre Sérgio, uma missa muito acolhedora também, né? Isso que o senhor falou bem, a missa de cura e libertação dele, uma missa muito bonita, é uma missa linda. E aí eu vi, sempre quando eu vou lá, vejo a missa do senhor, vejo a missa dele, eu vejo que tem muita gente envolvida ali para atender toda a comunidade, né? Que está ali dentro da igreja. Para o senhor fazer funcionar a igreja ali, quantas pessoas são envolvidas? Olha, vamos pegar na pandemia. Na pandemia já aconteceu de eu rezar sozinho. Já aconteceu de eu rezar sozinho. Sozinho na igreja? Eu abri a igreja. Não tem ninguém? Não tem ninguém. Eu abri a igreja, eu rezei, liguei o celular, meio desengonçado, né? Porque depois a gente vai pegando jeito. Sim. Tal, e fazendo leitura, né? Só cantando que não ia dar, né? Como que ia cantar para mim mesmo? Não dá certo. Né? Mas aconteceu. Agora, a missa. Aconteceu de fazer a missa sozinho? Aconteceu de fazer a missa sozinho. Caramba. Porque tá todo mundo meio fugido, né? E eu falei, não, vou rezar uma missa. Porque até então estava rezando em casa.
Falei, não, agora eu quero rezar na igreja. Aí depois um outro, viu? Padre, posso vir? Posso vir? Posso vir? Posso vir? Posso vir? Posso vir? Foi uma, duas, três. Já aconteceu. Chegou a ter uma limitação de até 30% da capacidade da igreja, Chegou, né? chegou. Mas, falar a verdade, eu não ligava muito para isso, não. Eu não ligava muito para isso, não. E se viesse alguém fiscalizar, eu falava, ó, a igreja está aberta, eu não vou fechar, Sim, né? O pessoal tá aqui, tá rezando, e viu que eu tô rezando missa, acabaram ficando na missa, né? sim. Mas, Não posso mandar embora, né? não vou mandar embora. Mas, a grosso modo, aí, mais ou menos, por missa, mais ou menos, envolvida diretamente, umas 14 pessoas. 14 pessoas. Mais ou menos, mais ou menos. Guardadas as devidas proporções, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Sempre tem isso envolvido, né? Mas a nossa paróquia, graças a Deus, mais ou menos passam por domingo em nossa paróquia aproximadamente mais de 2.000 pessoas. É um número Por relevante, semana, né? acho que mais de 3.000 pessoas, né? E permanentemente, né? Sempre tem gente. Eu sou muito observador, né? Então eu passo sempre ali observando a igreja, né? Como o senhor falou, um cartão de visita da cidade. Eu fui criado, sou criado aqui na cidade, sentava na praça ali, né? Eu vejo que também acho que na gestão do senhor, aquela loja de o brechó, né? O brechó da igreja, né? Uhum. Eu vejo que na gestão do senhor ele foi ampliado e pode ser que seja de pressão minha. E ele funciona de forma permanente ali. É isso mesmo, não? Nós temos feito isso aí, de abrir permanentemente, de abrir espaço para pequenos empreendedores ou pequenas mamães, porque o que acontece? Com a pandemia, muita gente perdeu renda, muita gente. E ali nós estamos no lugar central. Então vieram muitas mamães falando assim, padre, a gente gostaria de pôr uma barraquinha aqui, coisinha aqui para vender a roupinha da gente, vender os perfumes. Ali dentro do salão Dentro do paroquial? salão. Ah, não, porque eu passo de carro, nunca entrei, mas passo de carro. Então, quer dizer, tem pessoas ali dentro do salão paroquial com as suas barraquinhas? E aí foi que ele falou, não, vocês ajudam, eu ajudo, nós nos ajudamos e vamos em frente. Então, graças a Deus, tem uma equipe de pessoas que ali sempre colocam alguma coisa, então por isso que o salão não para ultimamente. E eu acho até bom, porque estava parado ali o salão, essas Sim. coisas. Então, vai ajudando aquelas pessoas. Então, gente de bairros, de vários lugares que vem. Eu penso o seguinte, se a gente puder ajudar, a gente ajuda. Se puder abrir espaço, a gente abre espaço, né? Vai ajudando. Eles ajudam a gente, porque eles querem dar a contribuição deles. E eles acabam, muitas senhoras, né, acabam trabalhando nesse sentido também. Então tem sido uma experiência muito interessante. E acabam tendo um espaço digno para poder, né, ganhar o pão delas ali e cuidar eu da acho vida, que né? tem que movimentar, porque não adianta ter um prédio no centro fechado. Né, fechado. Assim. Talvez as pessoas não sabiam disso. Eu pensei que ali fosse um espaço totalmente. O espaço é da igreja, mas que fosse utilizado somente pela igreja. Quer dizer, o senhor abriu ali para que as pessoas dos bairros pudessem levar ali os seus produtos e venderem ali dentro, né? Claro, às vezes, por exemplo, teve uma situação, por exemplo, de um dentista que Sabia disso? Fazer alguma coisa ali num preço mais popular, às vezes até doar o atendimento. Falei, não, está à disposição. Então, essa questão, essa sensibilidade social, a gente precisa ter. Então, quer dizer, tudo que é o bem da comunidade, independentemente de ser católico, evangélico, independente de qualquer coisa, a gente não está lá para julgar, para falar que é só católico, não. Tudo que é por bem comum, ali lá tem espaço. Você sabe que no passado, aí um passado bem distante, o senhor não estava aqui em Suzano ainda, eu frequentei muito aquele salão paroquial, existiam muitas festas ali, bingos, etc. Era bem movimentado, né? Tenho até saudade desse tempo. O pessoal usava ali para fazer festa, bingo, né? Tinha eventos da igreja, né? E depois acabou não sendo mais utilizado, acho que ficou subutilizado e o senhor acabou dando agora um outro destino, né? Não, graças a Deus. Nesse sentido eu não tenho que reclamar, não. Porque muitas pessoas procuram, muitas pessoas pedem. Quermesse. O que acabou afetando a caminhada da gente foi um ano difícil, foi a pandemia. A pandemia foi porque os gastos não pararam. Por exemplo, os gastos como funcionário não pararam. Então, tudo que a igreja precisava gastar, pagar, ela honrou. Mas é muito custo, porque imagina, você do dia para a noite não poder abrir. E eu tentei o máximo possível ser solidário àqueles comerciantes que na ocasião, talvez até por falta de habilidade política, né? Não digo de um outro político, mas do Brasil em si, o negócio ficou muito esquisito. Por exemplo, parece que o comerciante era meio
dono de biqueira, né? Ele tinha que abrir uma portinha, vender ali, só que o aluguel correndo solto. Né? Então, quer dizer, eu senti isso na pele, sofri com eles. Foi. Né? Porque teve um lá que abriu, ganhou num dia, padrão, foi R$ 20. Então, quer dizer, foi um momento na história que vai ficar marcado. Abriam escondidos, né? Precisavam abrir e era escondido, né? Quer dizer, mesmo que falasse, mas era um momento delicado, precisa cuidar da saúde de todo mundo, claro, mas as pessoas também precisavam trabalhar, sobreviver. Por exemplo, uma loja de carro, onde que é a aglomeração? Qual que é o problema de abrir uma loja de carro? Né? Então, são coisas assim que faltou um pouco habilidade, que todos nós aprendemos, né? Todos nós aprendemos na pandemia. Talvez o grande fruto da pandemia seja o maior cuidado com a saúde, né? Por exemplo, antes você ia na praia, muitos quiosques, não tinha, o banheiro não era nem aberto, às vezes não saía nem água. Hoje em dia, pelo menos, você olha lá, tem água. Então, quer dizer, tem sabão, né? Houve esse despertar, né? Mas pode melhorar muita coisa, né? E lá na igreja, o senhor tem algum trabalho social da igreja que o senhor oferece para a comunidade diariamente? Tem alguma ação que a igreja faz para quem... Imagino que as pessoas devem bater na porta da igreja pedindo ajuda, alguma coisa. Ajuda espiritual, né? Conselho e as outras ajudas, né? Básicas, né? Do ser humano, né? Às vezes uma cesta básica, um prato de comida, né? Por exemplo, às vezes a pessoa vai à igreja não somente para rezar, né? Mesmo porque se ela está com fome, ela precisa comer. Né? Então não adianta o padre falar, vou rezar para você, vai parar a fome. Não vai. não tem jeito. Então, quer dizer, se está com fome, é comida. Então, são duas vias, né? Podemos dizer assim. A via espiritual, oração e ação. Então, por exemplo, nesse tempo de pandemia, foram mais de 3 mil quilos de alimento que a igreja, junto com os paroquianos, conseguiu levantar para ajudar as famílias. Atualmente, nós ajudamos mais de 40 famílias. Né? E é um trabalho permanente. É um trabalho cuidadoso. Por que cuidadoso? Porque, Robson, é triste, mas há pessoas que não têm noção de certas coisas. Por exemplo, às vezes a pessoa vê igreja, então fala assim, o pessoal de igreja tende a ser mais inocente, né? Então, gente que não precisa vai lá. Gente que vende até a mãe, fala que a mãe está doente, depois você vai ver, não está doente. Então, não dá para a gente dizer sim para todo mundo, porque, infelizmente, há situações que os bons acabam pagando pelo mal. Como você falou do carro, né? O pessoal coloca o carro lá, deixa o carro o dia inteiro ali. E sem necessidade. Para não pagar a zona azul, né? Sem necessidade, né? Se fosse um Fusquinha 66, né, tá dentro, é um senhor lá que não tem... Mas você pega lá, carro importado, o cara parado lá de manhã até a noite, então falta de bom senso, sabe aquela coisa? Se eu puder tirar algum tipo de proveito, nem que for de R$7, eu vou tirar. Vou tirar. Então, e também no alimento há muita gente assim, muita gente esperta, né? Às vezes a gente sai da missa lá, já vê umas 10 pessoas pedindo dinheiro, né? Quer dizer, é um problema social. Agora, de qualquer forma, reconheço que ali na matriz ela vai ter sempre essa demanda, essa necessidade de ajudar as pessoas e sempre vai ser procurado para isso. Então, há um serviço ininterrupto nesse sentido, de cobertores, né? Por exemplo, no frio, nós distribuímos muito cobertor, porque ganhamos cobertores, que ganhamos passamos. Alimento, por exemplo, alimento que chega, vai. Normalmente quem doa para a igreja são a própria comunidade? Comunidade, por exemplo, às vezes o fulano tem uma empresa, e ele fala, padre, olha, a minha empresa vai doar 30 cobertores. Nós vamos doar. Às vezes eu estou fazendo uma promessa que eu vou doando 5 cestas básicas. Tudo de forma espontânea. Tudo de forma espontânea. Tudo de forma espontânea. Né? Então, nesse sentido... E às vezes, quando não tem, a igreja mesmo acontece de comprar. A igreja alguém da igreja, por exemplo, pega os recursos da própria igreja, vai lá e compra, sei lá, 20 cestas básicas, por exemplo. O que é raro, porque as pessoas sempre ajudam. Eu não tenho que reclamar da paróquia. Então, quer dizer, é um trabalho muito forte nesse sentido. Então, de cesta básica, de remédios. Muita gente procura para remédio. Às vezes a pessoa vem com a receitinha, a gente vê se está tudo certo, se é verdade a coisa. Também de passagem. Mas a gente vai vendo, vai fazendo um pouco uma triagem para ver se é verdade, etc. Tal. Algumas vezes a gente manda para
para o trabalho social da prefeitura, que a gente não consegue, Não dá conta não de dá tanta conta demanda, de tanta né? demanda, mas no que é possível a igreja fazer, a gente faz. Graças a Deus. Caramba, é um trabalho bonito, né? A gente acaba vendo o aspecto físico da igreja, a construção, depois lá dentro a missa, mas a gente não sabe o que acontece, né? Fora desse. Porque normalmente o pessoal vai na missa, vai ver se, né, vai entrar na igreja, o padre vai rezar, vai embora e não sabe os bastidores, né? E até aconteceu, Robson, por exemplo, de termos lá 20 cesta básica e vinham as famílias procurarem e entregarmos as cestas. De alguém da paróquia falar, padre, eu posso tirar foto? Eu falo, é melhor não. Sabe por que é melhor não? Porque eu acho que a gente tem que preservar a família. Sim. Né? A família, eu acho que. Mas não é vergonhoso, evidentemente, mas eu acho que a gente não tem necessidade de a gente pegar, tirar foto dando a cesta básica. Eu penso que não há, é uma coisa que não tem necessidade. Acho que não fica bom. A gente tem que trabalhar em silêncio. Né? O bem não faz barulho, o barulho não faz bem. Sim. Precisa trabalhar com discrição, serenidade, sem alarde, sem arrogacia as virtudes, mas fazer aquilo que é preciso fazer, né? Com tranquilidade e serenidade. Né? Agora, se a pessoa quisesse tirar foto da cesta, pode tirar a cesta. Às vezes é lógico que eu não vou falar assim, não tira, evidentemente que não. Sim. Não, mas eu falo, gente, mas convém. Convém. Às vezes é um tio lá, a pessoa vai lá, daí vem um pessoal da família, você tá pegando cesta lá na igreja, então, entende? Às vezes as pessoas tiram sarro de tudo, às vezes tiram, não sabia que você estava lá, então acaba criando uma situação constrangedora. O senhor é de uma família de paulistanos? Paulistanos. O pai e a mãe do senhor são paulistanos. Assim. Paulistanos moraram no Belenzinho. No Belenzinho, Mas a nossa família vem do Nordeste. Do Nordeste? Minha mãe de... Olha, deu até um branco agora, viu? Minha mãe de Gravatá, Pernambuco. Gravatá. Ela até fala que lá é o Campos Jordão do Nordeste. Faz e frio. Meu pai de Arapiraca. Arapiraca... Alagoas. Vieram para cá e se estabeleceram aqui. Estávamos morando em São Paulo, depois viemos para cá e assim aconteceu. Qual que era a comida que a mãe do senhor fazia que era mais gostosa, que o senhor mais gostava? Tem essas lembranças ou não? Não, eu sempre gostei de um bom frango. Bom frango. Agora, sabe que meu pai fazia melhor o frango? Minha mãe cozinha bem. Né? Meu pai já faleceu. Minha mãe cozinha bem. Mas o frango do meu pai não tem para ninguém. Só que ele é um pouco exagerado, sabe? Se você ia em casa, por exemplo, não era um pratinho assim, era um pratinho assim. Né? E até hoje eu me lembro do frango do meu pai, assim, porque é um frango diferente. Até minhas irmãs falam, nossa senhora, do pai é interessante esse frango, né? Minha mãe, cozinha, ela é prática, né? Ela faz rápido as coisas, ela desenrola rápido. Né? E a lembrança que falou da comida da mãe, mas o que me chama a atenção assim foi o frango do meu pai. Eu acho que é porque eu gosto de frango. O senhor cozinha? Cozinha. É um hobby para mim. Às vezes eu tenho alguma coisa para resolver, muita coisa para resolver. Aí o que eu vou fazer? Eu já sei, eu vou mexer na cozinha. Aí eu invento umas coisas, olho na internet o que dá para fazer, o que pode ser feito. Aí vou tentar fazer. Eu também sou um pesquisador do YouTube ali para fazer alguns pratos ali. Eu também gosto. Não, eu gosto, me faz bem. Me faz bem. E às vezes não é tanto para mim. Eu gosto de fazer para os outros. A minha alegria é alguém vai lá em casa, vou fazer isso aqui, faço e me faz bem. É uma coisa que eu gosto. Eu não sei porque meu pai cozinhava também, minha mãe. Eu acho que é um pouco de família. A gente gosta de mexer nessas coisas. Sabe? O padre mora na igreja? Na igreja, vamos lá, na igreja. Quando eu cheguei aqui na São Sebastião, a casa estava bastante inapropriada, vamos dizer assim. Tinha muita coisa para fazer na casa, muito cupim, Nossa Senhora. Então nós alugamos uma casa ali perto do Largo da Feira. Aí depois apareceu uma proposta de um casal, falou, padre, tenta adquirir a casa no condomínio Vitória Park. Eu falei, mas não dá. Não, padre, vai pagando como é possível. E daí, graças a Deus, conseguimos quitar. Então hoje tem essa casa no condomínio Vitória Park. E agora, por exemplo, ao longo da pandemia, essas coisas, eu consegui concluir a casa paroquial. Então, a casa paroquial da São Sebastião está concluída. Está bonita. Mas o senhor não mora lá? Não mora. Porque no passado os padres moravam lá, né? No passado moravam. Moravam.
Mas o padre Sérgio tá morando lá. Tá morando lá? Ele preferiu morar lá. Então tá assim. Então hoje, haveria até possibilidade de eu vir. Haveria até possibilidade de eu vir. Porque tá bonita a casa, tá bem preparada, tá com móveis, tá tudo certo. Mas sabe quando a gente acaba se acomodando? Já se acertou no Você tá lá, lugar, tá você tá lá, tá quietinho, com as né? suas coisas, tá tudo lá, fala, nossa, mexer em mudança, etc, tal. Seria mais prático, né? Seria mais prático. Agora, a praça também à noite, né? É um campo de guerra, né? A praça aqui do centro, né? É Ela não mesmo? para, ela é 24 horas. Muita gente, etc, tal, não sei o quê. E também tem outro problema, o estacionamento, né? Teria que pensar no estacionamento, que aí não tem lugar para estacionar, só tem a casa. Né? Só tem a casa. Então, essa é uma questão mínima, mas acaba sendo uma questão. Mas mais para frente eu penso em morar um pouquinho mais perto. Aliás, sempre morei. Por exemplo, de 21 anos de padre, eu sempre morei na casa dentro da igreja, sempre. A novidade foi aqui em Aqui em Suzano. Pela Suzano. necessidade, porque tinha que mexer em tudo, reformar tudo. A casa ficou bonita. Legal. Padre, e nós estamos indo para a reta final aí do nosso bate-papo, né? Eu queria eu queria eu queria do senhor uma mensagem, né? Que o senhor tem de mensagem para quem hoje pensa em desafios, pensa em fazer como o senhor está no projeto de construir a nova igreja, né? Para quem tem problemas, né? A gente sabe que muitas pessoas hoje estão sofrendo muito de problemas psicológicos. O senhor fala muito disso na missa do senhor, né? É, que mensagem o senhor daria para as pessoas hoje? Como que o senhor trataria, como o senhor orientaria uma pessoa para ela hoje saber viver vamos dizer, com saúde, na plenitude espiritual, é, de ser uma pessoa com Deus, feliz? Creio que a primeira coisa é a gente ter garra. Porque a gente já veio para esse mundo chorando, quase que a vida já foi se mostrando que não seria fácil. Então, primeira coisa, precisa ter garra. Não dá para ir devagar. Você tem que acreditar firmemente, acreditar em Deus, evidentemente, mas acreditar em si também. Não basta rezar e desacreditar de si. Então, uma coisa vai puxando a outra, vai alavancando a outra. Depois, não pensar muito no que os outros pensam. Não ficar muito incomodada com isso. Ah, mas tal pessoa não gosta de mim. Tal pessoa acha o que vai pensar de mim diante de uma decisão. Não, não. Se aquilo é bom para você, se aquilo vai te fazer bem, independentemente do que os outros vão pensar, faça aquilo que está no seu coração. Se é o bem, faça. Faça. Ah, mas tal pessoa da minha família não vai entender. Não, mas é bom para você? Vai fazer bem? Vai te direcionar melhor? Você vai se sentir mais feliz? Faça. Faça com tranquilidade, com serenidade. Porque eu penso que se eu fosse pensar com a cabeça dos outros, nem padre eu seria. E nem padre eu continuaria. Né? Porque cada um tem uma expectativa. Às vezes nós nos decepcionamos com a gente mesmo. Cada um se decepciona consigo mesmo. Então, há sempre esses dramas que vivemos. Então, penso, Deus, garra, firmeza no que você está fazendo. E tem que se preparar igual o pão. O pão, para ficar bonito, tem que ser sovado. É lógico que hoje em dia tem pão que não é sovado. Mas, grosso modo, grande parte do pão é sovado. Então, é sovado pela vida, sovado pelas circunstâncias, pancada para todo lado, mas assim que é bom, assim que a gente cresce, assim que a gente amadurece, assim que a gente vai ficando mais consistente. E o processo de amadurecimento é esse. Não existe um processo de amadurecimento que vai acontecendo pelos estudos, não existe isso. O processo de amadurecimento acontece naturalmente pelas pancadas da vida, pelas dificuldades, contrariedade, algo que não deu certo, algo que você não perdeu o controle, se perdeu, tropeçou, bateu com a cara no chão, caiu no fundo do poço. É ali que começa uma nova etapa, o melhor momento da sua vida. É lógico que ninguém vai pedir para Deus, Senhor, eu quero sofrer, lógico que nem. Mas a gente sabe que o sofrimento ela vem gratuitamente. Mas o mais importante de tudo isso é aprender com as dores, com as dificuldades, com os desafios, sem perder a direção. Né? Você sabe que o senhor falando tudo isso vem tudo de encontro com aquilo que eu realmente penso. O senhor falou tudo isso vai muito de encontro daquilo que eu penso de verdade, né? De você ter fé, de você vai enfrentar obstáculos, você vai enfrentar problemas, né? A gente acha que às vezes um padre não tem problema, né? Que o padre vive numa tranquilidade, né? Que o padre não precisa esquentar a cabeça
com as tarefas dele, né? Não está preocupado né, com o que está acontecendo ao seu redor. E, na verdade, tudo isso afeta a vida do senhor, né? O senhor está sempre muito preocupado e tem que enfrentar tudo isso com tudo que o senhor falou, né? Com fé, determinação, garra, não pensar no que as pessoas falam, né? Antigamente eu pensava muito, pô, mas será que eu estou fazendo um vídeo certo? As pessoas vão falar o que de mim? Não. E o que o senhor falou, agir com o coração, né? A gente Claro. sempre seguiu o nosso coração, seguir ele. Não sei se eu fui doutrinado pelo senhor aí assistindo as missas do senhor, mas eu penso desse jeito como. Não, sem dúvida. Porque assim, é, às vezes as pessoas acham, né, que o padre está acima do bem e do mal, né? Os dramas das pessoas, os dramas da família, as dificuldades da família são as nossas dificuldades. Os nossos pecados não são diferentes dos pecados do povo. Né? Quer dizer, o padre não é um outro, não é um outro ser, não é feito de uma outra matéria, é a mesma matéria. Padre, mas eu passo por isso, por aquilo. O padre também. Não adianta. A gente pode até tratar isso com mais discrição, mas os dramas são os mesmos, as dificuldades são as mesmas. Né? Agora, a grande questão é como ir para frente. Né? Onde encontrar força para isso? Né? Então entra o aspecto da fé. Ela é fundamental. Não é essa fé mágica, né, que a gente vê por aí, uma fé meio de troca de favores. Você reza a Deus e Deus vai te conceder um carro. Isso não é. Tem um outro nome, menos fé. Né? E, além disso, penso que a gente precisa ter uma força interior muito grande. Uma força interior. Porque senão você não vai. E hoje em dia a gente percebe, por exemplo, há muita obra inacabada. As pessoas. Um grupo, né, que às vezes não consegue levar a termo uma faculdade, não consegue levar a termo um curso, não consegue levar a termo uma profissão. Porque na primeira dificuldade vou desistir, vou ver um outro caminho. Não, você tem que, às vezes, seguir aquilo lá. É difícil, mas quem disse que se você quer atingir alguma coisa, o sacrifício é inerente. Não tem jeito, não tem caminho fácil. E, aliás, a gente tem que sempre duvidar do caminho fácil. Sim. É legal escutar isso do senhor, porque as pessoas acham que as coisas acontecem por acaso. Não acontecem, né? O senhor tem que buscar de verdade o seu objetivo para que o senhor colha frutos, né? Claro. E, por exemplo, eu nunca falaria uma coisa que eu não acreditasse. Simular uma coisa. Não. Acho que a gente tem que ter coerência no dizer. Então, aquilo que é bom para mim, penso que pode ajudar o outro. E aquilo que o outro diz também pode me ajudar também. Há uma troca, né, de informação, de conhecimento. Isso é muito bom para a gente. Por exemplo, eu tenho amizade com evangélico, com ateu, com espírita, né, com pai de santo, com alguém que não está nem aí para a igreja, com alguém que é ateu à toa, etc. E estamos juntos, estamos no mesmo barco. Acho que não importa a crença, né? O importante é a fé, né? Claro. E seguir em frente. Padre, mas o senhor já me decepcionou. Pois é da vida, né? É da vida. Então, se alguém for achar que um padre é Deus, já começa errado. Né? Já começa errado. Na vida, nós vamos decepcionar muita gente, seremos decepcionados também. Porque eu tô falando isso porque, assim, quando a gente fala de negócios, o empresário ele acaba, às vezes, desistindo ou acaba se achando fraco e não consegue resolver alguma oportunidade ou perder alguma oportunidade, né? E aí, quando a gente escuta isso de um padre, a gente passa a ter certeza que o caminho é esse. O caminho a gente vai errar para acertar, a gente, né, é de carne e osso, o padre é de carne e osso, é ser humano comum, a gente às vezes mais erra do que acerta, né? Mas a gente tem que buscar com fé, com determinação a solução dos problemas, né? Para poder caminhar. Seria muito confortável para o senhor chegar em Suzano e deixar a igreja do jeito que estava, Claro. né? O senhor chegou e o senhor revolucionou a igreja, né? E isso, obviamente, mexeu com sociedade, com interesses, com pessoas, né? O senhor tem que fazer reuniões, tem que, né, e convencer as pessoas. Nada é fácil, né? Então, é um caminho que... O problema é o nosso caminho do convencimento, né? O problema nosso é quando a gente quer colher muito, fazendo pouco. Não tem jeito. Penso assim, por exemplo, você pode ser um vendedor de espetinho, mas seu espetinho tem que estar ali tem que estar impresso no seu coração. Se você fazer bem, você pode começar vendendo um, e você vai terminar vendendo 10, 20, porque você está fazendo com cuidado, com amor. Agora, se você falar assim, bom, não, o importante é vender,
importante é vender. Então eu não vou. Vamos fazer aqui de um jeito aqui, de qualquer jeito. Vamos vender mais barato ou vender de qualquer jeito. Você pode até começar bem, mas você vai terminar mal. E na vida empreendedora é assim, você pode começar mal, mas depois você vai começar, vai chegar no momento que você vai começar bem, Sim. vai ir bem. É o que eu falo, né? Existem dois tipos de empreendedores. O que nasce empreendedor e ele vai só sendo melhorado porque ele já é da força dele, né? Já é uma característica dele ser um empreendedor e ele vai melhorando, vai estudando, vai melhorando, etc. E aquele que não nasceu empreendedor, mas ele pode se tornar um empreendedor, estudando, buscando caminhos, formas, né? Lutando, enfrentando os problemas, né? Porque os problemas vão ser iguais para todos. O que precisa é ter a fé e a determinação para você superar os problemas, né? Querido Robson, querida Marina, queridos amigos que estão acompanhando aqui esse podcast, se até uma árvore que não sai do lugar é capaz de oferecer oxigênio, sombra, e se for uma árvore frutífera, fruta, pensa que o ser humano, em qualquer condição, pode um pouquinho mais. Mas eu nunca acertei, eu estou com 70 anos, mas eu nunca acertei nada, nunca deu certo. Pode dar. Até uma árvore que não sai do lugar, é aquela que oferece. Então a gente pode mais. A gente só precisa acreditar um pouquinho mais. Nunca é tarde para começar, Nunca né? é tarde, nunca é tarde. É importante ir para frente, seguir em frente, crer em Deus, crer em si, tocar o barco. Padre, foi um prazer ter o senhor aqui no nosso podcast. De verdade, o senhor é uma pessoa que a gente já admirava há muito tempo, por esse espírito empreendedor, por essa vontade de transformar as coisas, transformar as pessoas. A gente sabe que nada é fácil, nada foi fácil para o senhor. E o senhor tem um peso relevante na sociedade aí, então o convite que eu não fiz era um convite de coração, e a gente sabe, pode esperar ou não, né? Não vou poder ir, né? Mas o senhor de cara falou, vamos lá, pode marcar, estaremos juntos. E aí é essa mensagem, né? Para as pessoas entenderem um pouquinho mais quem é o Padre Cláudio, como é o Padre Cláudio, né? Ele é uma pessoa de carne e osso, tem os problemas dele, etc., mas ele está lutando pela comunidade, pela cidade, etc., né? Então, o objetivo desse bate-papo era esse, mostrar quem são as pessoas que são destaques na cidade, mas que se destacam porque dão a sua vida em pró de uma outra pessoa. E agradeço, né? Agradeço novamente, agradeço de coração, Robson, o convite, Marina, de coração. Queridos aí que estão operando aí, Deus abençoe vocês, obrigado, satisfação, viu? Eles... Meninos de ouro. Né, ensinaram aí um pouquinho para mim quando eu estava chegando aqui para esse podcast. E penso que na vida a gente pode aprender até o último suspiro. Até o último suspiro a gente pode aprender. De coração agradeço todos que estão ouvindo a gente. Limites todos temos, fraquezas todos temos, erros todos temos, mas o que vocês querem é o que eu quero também, o bem das pessoas, o bem de todos nós, o bem da sociedade, uma sociedade melhor. Né? Então rezem por nós aqui também estaremos rezando por vocês. Obrigado, Padre. Esse foi mais um ContaCast, o seu podcast de contabilidade e negócios, com o Padre Cláudio Tassiano. Obrigado pela participação, Padre, e até o próximo. Até o próximo episódio aí. Valeu, gente!